E vamos agora de goleiro, porque hoje, né, depois de tudo que aconteceu e vem acontecendo durante o fim do ano passado e agora o começo desse ano, a preocupação sempre foi, pô, cadê os reforços? Está contratando pouco. Agora isso o torcedor do Vasco não pode mais reclamar, né? Porque hoje, inclusive, completou a zaga ali, né, de contratações, mas o camisa 1, nada, né? E aí eu queria até passar para o Fábio para falar sobre isso, porque o Ivan o Vasco pode perder o Ivan se demorar muito, realmente está meio congelado as negociações, estava meio acertado com o Corinthians, e pelo que eu apurei, Fábio, o Vasco quer o Kehler. E está tentando deixar... Ô, Ivan, fica aqui um pouquinho, rapidinho, já falo com você. E nessa espera aí pelo Kehler, pode perder os dois, cara. E eu, cara, falo por mim, eu prefiro o Ivan, por exemplo, né? Nada contra o Kehler, acho que um goleiro excepcional pode se tornar o grande goleiro, só que o Ivan é um cara que foi um pouco mais testado. E aí, cara, eu não sei o que está acontecendo e por que a demora, até porque o Ivan é mais novo que o Kehler. O Ivan tem 25 anos e o Kehler 26, né? Você sabe o que está acontecendo, Fábio? Você tem alguma informação sobre o camisa 1 do Vasco? Então, essas duas negociações seguem sendo tocadas e o Vasco levando não sistematicamente do Internacional quando vai insistir no Kehler. Eu já disse isso aqui, fiz um vídeo inclusive no canal, não sei por que essa obsessão no Kehler, que fez um campeonato pela Chapecoense em 2021 e no Internacional era reserva, até que o goleiro titular se machucou e aí ele jogou 18 partidas como titular. O Vasco já passou da hora de desistir do Kehler, né, porque o Internacional já disse que não quer contar com ele. Ah, mas ele é o cara do time vice-campeão brasileiro. E daí? Não quer dizer que ele vai arrebentar no Vasco, por isso que você falou, Gui. Ele não é testado ainda. Na minha avaliação, jogar um turno de campeonato ou jogar pela Chapecoense não dá ele o teste necessário. Ah, mas o Ivan passou por onde? Pela Ponte Preta, onde ele ficou mais tempo, o que levou o Corinthians a contratá-lo. Claro que o Corinthians com o Cássio, que é uma figura emblemática do Corinthians, talvez o maior jogador, o maior goleiro da história, talvez não, o maior goleiro da história do Corinthians, não dá brecha. Quando dava, ele entrava, e aí, por esse pouco tempo de jogo, ele acabou sendo emprestado ao Zenit da Rússia, né? E foi emprestado no meio do ano passado. A informação que eu tinha antes da virada do ano, falando inclusive com o representante dele, é que o Vasco fez apenas uma sondagem, uma consulta. E aí, o Ivan, como é que é a situação lá? O contrato termina quando? Dá para trazer e tal? Eu já disse o que eu faria e falei isso ao Luiz Melo. Iria no Boca e contrataria o Agustin Rossi. Ele riu quando eu falei, dá um chapéu no Flamengo. Mas por que essa obsessão? Não é obsessão, é para mostrar o peso do Vasco. O Vasco tem recurso para isso. Se eu não estou enganado, depois até me corrija, eu não sei se 26 ou 29 anos, o Agustin Rossi. Mas vamos pegar a idade maior, 29. 27? Tá entre o que eu pensei. Então, assim, é uma idade ótima para goleiro. E aí sugeriram para mim, numa live que eu fiz no fim do ano passado, o goleiro do Nacional também. Pô, o Vasco vai virar uma filial do Nacional do Uruguai, Sérgio, se eu não estou equivocado. Que foi, 27 anos mesmo, viu? O Agustin Rossi, 27. E aí acho que o Sérgio tem 29, então aí acho que foi essa confusão talvez que eu tenha feito. E ele está sem contrato, pode estar liberado e tal, foi titular do Uruguai. O Vasco tem que trazer um nome de peso, a camisa 1 tem que ter um cara de peso. Edmundo sabe bem disso. Na pelada a gente olha para trás, se tem um goleiro bom, tá tranquilo. Se tem aquele goleiro que fala assim, porra, não deixa chutar, tu vai virar e falar assim, tá fazendo o que aí atrás? Né? Porra, eu já tive um goleiro desse na pelada. Porra, não deixa chutar. Eu falei, então sai daí, porra, tu precisa, você pra quê? Aí você olha pra trás, aquele paredão, o cara, pô, meu irmão, tô tranquilo. Ali tem um baita goleiro. E precisa começar com um grande goleiro. Você falou, a linha de defesa tá montada, mas cadê o 5 e 1? Quem é o volante, quem é o camisa 1? Então o Vasco precisa trazer esses caras. Eu iria atrás do Agustin Rossi. Não dá. Vai atrás desse goleiro, então, do Uruguai, que está no Nacional. Não dá, então vai no Ivan. O Kehler, para mim, não seria a primeira opção, mas há uma obsessão nele, talvez porque o Paulo Brax trabalhou com ele, goste muito dele, renovou o contrato, mas isso só não resolve, né? Mas aí eu acho que até pelo tipo de contratação do Vasco, quantos estrangeiros, eu estava até confirmando, estrangeiros podem atuar 5, né? No estadual, no brasileiro e na Copa do Brasil. Sul-Americana e Libertadores não tem limite. Então, nessas competições nacionais ou estaduais, no caso do Brasil,
Você só pode ter 5 por súmula. Não importa se está jogando ou está no banco. 5. E, aliás, o Marcelo até manda aqui, Agostinho Rossi é o preço do Ivan. O Ivan, que para mim seria um negócio mais barato, né, Edmundo? Inclusive, o Kehler já foi negado até acho que 6 milhões de dólares que o Vasco ofereceu já, né? Senhora. Então, assim, foi 3, 4 e, pelo que eu entendi, a última proposta seria 6, né? E eu não consigo entender, assim, não é possível que o scout, de repente, viu que é um cara que pode evoluir muito mais, não sei. Mas o que você acha, Edmundo? Teria já que, de repente, resolver o mais rápido possível, até porque daqui a pouco o Carioca começa, né? A preocupação é que isso se resolva logo, né? Eu acho que o Vasco não vai jogar os seus primeiros jogos no Carioca com o seu time titular, porque tem a excursão aos Estados Unidos, né? Tem 2 amistosos lá na Florida Cup, é isso? Não é Florida Cup. Estados Unidos lá, né? Uma pré-temporada. Então, exatamente, não é a Florida Cup, eles chamam de Florida Tour. A Florida Cup passou para o meio do ano, né? Ah, sim, é verdade. Então, há uma preocupação porque o Vasco encontre logo um time, né? Mas porque a chance de voltar a internacionalizar a marca. Ótimo, a ideia é ótima. Você tem que ir com um time competitivo. Afinal de contas, você vai jogar contra o River Plate e contra o time do Beckham, né? A Inter de Miami. De Miami, isso. Então, assim, enfim, se o Vasco chegar lá e perde, é ruim, cara. Você tem que botar a sua mercadoria numa prateleira, mas numa prateleira boa, não numa prateleira ruim. Ou então se prepara melhor aqui para depois fazer uma viagem internacional. Mas acho que isso faz parte da estratégia, deve ter um bom cachê. Enfim, vamos lá, vamos nos apresentar. Por isso a pressa de você ter logo um time montado para que você jogue de igual para igual, ganhe, perca, mas jogando, né? Já há um gap físico, né? Porque a temporada brasileira ficou aí, o Vasco, hoje é dia 2, o Vasco está quase 2 meses sem uma partida oficial, já que a última foi no dia 6 de novembro, né? Então, assim, são preocupações bobas, a temporada é muito longa, enfim, mas isso ajuda muito no psicológico, né? Na confiança que você vai passar ao técnico, aos jogadores, principalmente aqueles que estão chegando. Então, cara, isso podia ser resolvido o quanto antes. O mais experimentado todos esses goleiros que está sendo falado é o do Boca. O Agostinho Rossi é o que mais tem experiência. Há quem diga aqui no Rio de Janeiro que ele já está acertado com o Flamengo e que ele só vem quando terminar o contrato dele, que é na metade do ano, e aí parece que para que ele receba todos os recursos que o Flamengo vai investir. Por isso o Vasco tem dificuldade. A insistência no Kehler acho que é muito particular do Paulo Brax, mas tem a situação do Ivan, que o Corinthians já aceitou, né? Eu acho que a dificuldade com o Ivan é financeira, direto com o Ivan, porque ele joga no Zenit, um dos times que pagam muito bem mundo afora. Imagino que o Vasco não entendesse ou não acreditasse o valor que ele deve ganhar lá. E como ele tem contrato até a metade do ano que vem, né? Mais 6 meses de contrato, talvez ele queira essa compensação financeira para vir para o Vasco. Mas o Fábio disse que foi só uma sondagem, né? Que hoje o foco mesmo é no Kehler. Mas a necessidade do Vasco é tão grande que eu acho que você tem que abrir negociação com outros atletas, né? Com outros goleiros. Porque, na verdade, o que falam é que nem ofereceram o salário para o Ivan, nada. Que está realmente na geladeira, entendeu? E aí, o que eu acho que tem que preocupar, né? É porque não vai, o Ivan não vai ficar esperando. O Ivan vai querer saber se fica no Zenit até o meio do ano ou volta.
porque o Corinthians já topou tentar trazer ele de volta, né? Existe essa possibilidade, o Zenit liberar ele um pouco antes do empréstimo e parar de pagar o salário, mas, né, cara, o bonde está andando, né? Se demorar muito... Inclusive, tem até algumas perguntas aqui, superchats, perguntando sobre goleiros. Ó. Vamos lá. Primeiro, o Marco Aurélio manda... Gatito do Botafogo está com qual idade? O Gatito tem 34 anos de idade, tá, Marco? Acho que não sairia e não tem porquê tentar trazer para o Vasco, até porque não é a ideia. E acredito muito nesses goleiros que o Vasco está procurando aí, que foram citados. Acho que são goleiros promissores aí, teriam uma identificação um pouco maior, né? Vamos lá, vou colocando algumas, depois eu passo para vocês. Ó. O Anderson Pereira. Não faz sentido querer o Keller. O Ivan é mais barato, mais novo, com poder de revenda maior. Histórico de seleção, pega pênalti, isso é verdade, né? E jogou na Europa. Ele está jogando na Europa agora, pega uma certa experiência. É um goleiro que... É que no gol, né, cara? No gol é complicado. O goleiro é uma posição que não pode errar e eu acho que demora um pouco mais para amadurecer no futebol. Mas o Ivan, cara, ele jogou, por mais que jogou a Série B na Ponte Preta, mas o cara ficou jogando, tá jogando em time. A Ponte Preta tem uma pressão danada também, cara. É um cara mais preparado, né, o Fábio? Eu tô até olhando aqui os números dele. Ele jogou 163 jogos pela Ponte Preta, fez apenas 3 no Corinthians, 5 no Zenit, porque ele estava jogando a Liga Europa pelo Zenit. Ele foi convocado pelo Tite para 2 amistosos, contra Colômbia e Peru em 2019, quando estava atuando pela Ponte Preta, naquela ideia sempre que o Tite tinha de levar um terceiro goleiro que tinha um futuro, que teria um futuro, porque ele vinha de um torneio de Toulon, do Sub-23, com o André Jardine. Depois ele foi convocado para 2 jogos das eliminatórias, já em 2020, Bolívia e Peru. Ou seja, ele era um cara que os treinadores aqui do Brasil viam nele futuro. Por isso o Tite o levou, por exemplo, para a seleção como um terceiro goleiro, para dar uma rodagem àquele menino. A gente está falando de 2, 3 anos para trás. Então, assim, eu vejo um jogador mais experimentado. Ninguém está tirando o valor do Kehler. O que está se discutindo é por que a insistência no Kehler e por que esses valores. Cada hora sobe a proposta pelo Kehler. Não acho necessário, né? Inclusive, Edmundo, o Alexandre Duval tá mandando aqui, obrigado, todo mundo tá mandando superchat. Sou colorado e não foi 6 milhões de dólares. Se fosse, teria vendido na hora. A última proposta do Vasco foi de 3 e subiria para 5,5 milhões de dólares, que seria a última, por isso que está enrolando o Ivan, pelo que eu entendi. É uma insistência, você acha que desnecessária, Edmundo? Não, o Gui, eu acho que é falta de informação mesmo. Eu gostei muito aí do superchat mandado pelo Alexandre, porque a gente está aqui falando que o preço é alto, mas, na verdade, é só por especulação. Porque nem o Paulo Brax, nem o Luiz Melo, eles vêm a público dizer, olha, nós fizemos uma proposta de X valor e o jogador e o Internacional não quer. E aí nós vamos passar para um plano B. Mas acho que se há a insistência, é porque há a possibilidade. Né? Meu preço aqui é um atleta que foi testado na temporada 2022, né, na temporada passada, e eu tenho confiança e eu sei que se meu goleiro titular se machucar novamente, ele vai entrar e vai dar conta do recado. Com 3 milhões, com 5, com 10, com quanto for, eu terei dificuldade de ir ao mercado contratar um outro goleiro, então não quero vender. Quando você fala, né, se comunica com o seu torcedor, você tira as especulações. Né? Eu estou acreditando bem aí no que o Alexandre está dizendo, que se chegasse o valor de 6 milhões, teriam vendido. Hoje, 6 milhões são mais de 30 milhões de reais. Sabe? Eu acho um valor gigantesco por um goleiro que é uma interrogação. Pode vir e arrebentar e chegar à seleção brasileira num novo ciclo, né, de seleção brasileira, mas é uma interrogação, porque a gente viu pouco. A gente viu na Série B da Chapecoense pouco e muito pouco no Campeonato Brasileiro de 2022. O Ilinha Chaya, né, que está sempre aqui também, um abraço, obrigado pelo superchat. Não havia considerado essa análise do Edmundo sobre o salário do Ivan. Concordo com ele. Acho que é válido ter esse cuidado com o dinheiro X
e X compromisso, né? Esse tem que ser o novo Vasco. Gatito renovou com o Botafogo agora, ou irá. Eu acho que o Gatito nem foi citado assim, foi mais uma pergunta de um pessoal do chat, mas sobre o Ivan, cara, não tem ainda o salário, porque não foi negociado com o jogador. O Fábio mesmo falou com o empresário dele, né? Então, só foi uma sondagem e falou, Corinthians, posso aí, quanto você vai querer? 12, 13 milhões de reais? Ok, fechou. Então, o Corinthians aceitou, mas aí tem que chegar a negociação no Ivan e trazer ele de volta, né? Então, ainda nem tentou nesse sentido, viu, Ilinha? Por enquanto, o foco ainda é no Kehler, né? O Rubens Júnior manda aqui, infelizmente o Vasco não tem condições de brigar em dinheiro com o Fla no momento. Ir atrás do Rossi agora por birra é dinheiro, até porque fica livre em julho. Rubens, o que eu acho que é que desses caras, né, o Fábio? Desses caras é o cara que chegaria, eu acho que assim, opa, tá tranquilo ali atrás, né? Eu acho que é o que mais deixaria a torcida tranquila, né, Fábio? Mas aí tem um detalhe, porque como o contrato dele termina em julho, foi o que o Edmundo falou, olha, e aqui no Rio, exatamente, os caras que cobrem Flamengo, as páginas, não, o Flamengo já agora em janeiro vai apresentar ele um pré-contrato e ele pode rescindir ou só vir realmente na metade do ano, já assinar um pré-contrato com o Flamengo. Então, o que eu digo é que o Vasco precisava ir agora atrás dele e atravessar o negócio. Mas tem uma negociação em andamento, mas nada impede você sentar e conversar. Não, mas eu não quero, porque eu não posso esperar até o meio do ano. É um argumento. O Flamengo pode esperar, porque tem o Santos como titular. Acho até que o Flamengo não precisa de um cara desse tamanho. 2 bons goleiros, realmente. Mas, enfim, cada um com os seus problemas. Quer montar 2 times, um para jogar brasileiro, outro para jogar Copa. Como a gente acabou de falar do Ivan, está jogando Liga, né? A Liga Europa, enquanto o Campeonato Russo é o outro goleiro. Pode ser também. Então, assim, eu acho que o Vasco tinha que ir ao mercado em algumas posições e buscar uns jogadores mais pontuais. Goleiro, um cara que você fala assim, esse é o cara. O outro a gente está falando, o Aureliano vai apostar nele, de 22 anos, com muito potencial, o Pumita, que acabou de chegar ao Rio de Janeiro, está indo para fazer os exames médicos, 25 anos, mas é uma aposta, claro que é. O cara que nunca jogou fora do Uruguai, você trazê-lo, tem toda uma adaptação, não é fácil. Claro que com 25 anos é melhor do que com 19, 20, né? Mas tem tudo isso. Agora, o Vasco precisava ir ao mercado para trazer 2 jogadores. Já trouxe, para mim seriam 3. Um já veio, que é o Pedro Raul, e mais 2, o 10 e o goleiro. Aqueles caras falam assim, vou ao estádio para ver o fulano. A gente ia para ver o Edmundo. Então, assim, você tem que ter a referência. Tem o Pedro Raul. Quem é o 10? É o Franco Fagundes? Legal. Se não é o Franco Fagundes, é quem? É o Soteldo, que muito torcedor pede. É o Oscar, que também pertence ao Giuliano Bertolucci. Não sei. Quem é a referência? Quem vai levar o torcedor ao estádio? É isso.